caído. Caído, tem 3 filhos. Sou um pai de família. Trabalho para o progresso desse país. Eu trabalho. Eu sou empreendedor. Eu faço das tripas o coração para as coisas funcionar. Eu não vivo sendo socorrido com dízimo de irmãos, não. Que tem um monte de pastor aí, pastor Solo, que está quietinho porque foi socorrido a vida inteira com dízimo de irmão. E não é pouco, não, é milhões de reais. Aí é cômodo, é comodismo. Aí ele sai daqui do Brasil, eu tenho informação, e vai para Portugal com hotel 5 estrelas. Em Portugal. Comida de primeira. Enquanto isso, tem irmãos aqui no Brasil precisando de cesta básica. Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Depois de um longo e abençoado inverno, nós conseguimos reunir aqui novamente os nossos comentaristas do canal, porque nós temos já muitos assuntos acumulados e que podemos, então, ouvir a opinião dos irmãos que estão sempre participando conosco aqui neste trabalho. A irmã Roseli e o irmão Joaquim. Então, vamos, primeiramente, dar as boas-vindas. Roseli, seja bem-vinda ao canal Maranata Anátema. Paz, pastor Solo, Joaquim, Deus abençoe aí, Joaquim, né? Estamos aqui de novo, o pastor Antônio Jorge hoje não pôde estar com a gente, né? Pedir desculpa aqui para os irmãos que a minha imagem não está muito boa, nós tivemos um probleminha aqui na webcam, né, Solo? Mas depois a gente vai resolver isso na próxima live, mas agora vamos assim mesmo, né? Mas, irmãos, nós vamos esclarecer aqui alguns pontos, né, comentar alguns pontos aí, mas a primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro e que eles frisam muito isso nos seminários, é que eles dizem que as pessoas que saíram da Maranata ficam falando mal da igreja. Então, tem uns que estão saindo e falando mal da igreja. E incutiram isso na mente dos irmãos, né, que está lá dentro. E eles ficam comentando aqui no canal, vocês estão falando mal da igreja, vocês saíram e estão falando mal da igreja. Essa é a mesma história de falando mal. Não, ninguém está falando mal da igreja, nós estamos falando mal das doutrinas que são antibíblicas. Então, com isso, nós estamos falando bem, defendendo a palavra de Deus. Esse é o nosso intuito, defender a verdade, defender a palavra de Deus, defender o evangelho. Se não fosse isso, era muito mais fácil, né, cada um de nós, né, Joaquim, estar acomodado em casa, né, a troca do quê? Que a gente ia ficar, né, se fosse... para defender o evangelho, né? Era mais fácil a gente ficar em casa, né, Joaquim? Ficar acomodado ali, né? Comodismo é uma coisa boa, né? Em vez de ficar tomando processo, aguentando tanta chateação dos irmãos aí, né, da Maranata, que a gente até a gente releva porque a gente sabe que eles estão lá dentro e que não consegue entender isso, né? Só quem já saiu é que fica bem mais claro de entender que a Maranata, de fato, é uma seita e não uma igreja evangélica, como eles pensam, né? Muito bem, Roseli, muito obrigado. Joaquim Wallace de Souza, inclusive já está aí com o seu telefone aí, mas nessa configuração aí não está aparecendo bem seu telefone, vou até aumentar aqui. Pronto. Joaquim, seja bem-vindo ao canal Maranata Anátema. Amém. Graças a paz, pastor Solo, irmão Roseli. Nós estamos aqui, graças a Deus, reunindo depois de um longo período, né? Com muitas vitórias para contar. Nosso Deus é Deus tremendo, Deus que zela pelos seus, Deus que não abandona o aflito, não abandona o necessitado, Deus de amor, de misericórdia, de justiça e de juízo. Graças a Deus. E eu quero aproveitar logo no início da live, né? Já agradecer a melhor advogada do Brasil, né? Doutora Raquel Pereira, né? Doutora Raquel, um brilhante trabalho, né? Um brilhante trabalho. A gente até brinca, né, como mineiro. Eita baixinha porreta, né? Então, quer dizer, um brilhante trabalho. Um brilhante trabalho. Né? Um auxílio, uma amiga,
né? E a família Pereira, o pastor Sola, a Rutinha, a outra, A Rebeca. Rebeca, a irmã Roseli, né? E a Maivos, né? Que tem prestado um trabalho, né? A associação que tem prestado um trabalho de socorro aos irmãos, principalmente na área jurídica, né? Deus tem abençoado e nós, assim, estamos felizes porque nós ficamos tanto tempo na seita Maranata que esquecemos de ser cristãos. E nós, após muito tempo, nós aprendemos como é ser cristão, como é ter misericórdia, ter amor, ter bondade, ter, né, doer, sentir a dor do irmão, a dor do aflito. Então, isso é maravilhoso. E avisar, né, lembrando que a irmã Roseli falou, né, dos irmãos que fazem uma interpretação errada sobre o nosso trabalho, né? Nós prestamos algumas ajudas a alguns irmãos de dentro da Maranata, que eles não são atendidos pela Maranata de maneira nenhuma. Porque eu não sei se os irmãos sabem, se tiver uma família desempregada na Maranata, com um marido que tem algum problema, né, de saúde, eles chamam de família problemática. E a partir do momento, quando a família tem um rótulo de problemática, ela é abandonada. Aí ela passa todo tipo de necessidade. Inclusive, né, tinha uma família conhecida da gente que ela buscava um socorro todos os meses na Igreja Católica, que precisava de uma cesta básica para comer. E a Igreja Maranata preocupa, né, em pagar caros advogados, né, essa farra, eu costumo falar, essa farra com dízimo, mas muita farra. Irmãos, quando a gente fala, não chega a 5%. Quem dera se levantasse homens sérios e obrigasse a liderança a abrir os cofres, a contabilidade, e mostrar como é que se gasta, quanto se gasta publicidade, quanto se gasta com salários altíssimos e viagens e muita farra. E tem irmãos da Maranata e na Igreja Católica pedindo cesta básica. Então é doído. E agradecer também os irmãos da Maranata. É uma novidade, pastor Sola. Tem irmãos da Maranata que estão de saída, estão contribuindo com a Maivos para nos ajudar a defender contra a Maranata. Eles já não ligam o satélite e já não seguem a cartilha de Judeti. E um detalhe, há igrejas na Grande Vitória que não seguem a cartilha de Judeti. Portugal e Espanha já não ligam nem satélite mais. Então, sinal que está havendo a mudança. Nós estamos sendo vistos com outros olhos. Com outros olhos. É isso aí. Muito bem, Joaquim. De fato, eu tenho percebido e tenho visto que a Maivos, ela realmente tem sido atuante. Já vi aqui pelas mensagens do grupo que ela está atuando várias vezes, já prestou socorro tanto em relação a necessidades básicas das pessoas, como também, inclusive, para poder ajudar na questão judicial, do assédio processual que a Igreja Cristã Maranata tem promovido. E, como você bem falou aí sobre os processos, então, eu preciso parabenizar os ex-membros da Igreja Cristã Maranata que foram processados pela coragem que tiveram de se manifestar, apesar de ser pequenos diante da instituição Maranata, com um escritório milionário, continuaram fazendo as suas publicações, não se intimidaram, e agora nós estamos vendo aí vitória sobre vitória. Então, eu preciso dar os parabéns aqui. Só este mês de outubro tivemos 3 grandes vitórias. O irmão Reginaldo Nogueira, uma vitória em segunda instância, já saiu o acórdão. A irmã Neuzi também já teve a sentença judicial favorável, ou seja, a Maranata perdendo de novo. E agora temos a notícia que Joaquim também já ganhou o processo em segunda instância. A Maranata perdeu de novo e agora em segunda instância. Esse processo que correu em segredo de justiça, porque a Maranata não quer que as pessoas saibam o que está acontecendo, mas com certeza, depois que a doutora Raquel,
informar exatamente os termos daquilo que foi julgado ali no tribunal. O Joaquim vai ter mais informações, mas hoje ele já pode falar sobre essa importante vitória. Inclusive, irmãos, eu coloquei no site Celeiros, eu vou mostrar para vocês aqui, no site Celeiros, dá para ver aqui, se vocês vierem aqui na aba Justiça, tá vendo? Na aba Justiça, no final da página, bem no finalzinho da página, eu coloquei aqui, ó, não sei se dá para os irmãos verem, diversas decisões. Aqui nós temos decisões judiciais, aqui nós temos sentenças, aqui nós temos acórdãos em segunda instância contra desses processos que a Maranata tem perdido. Se você quiser ler e ver, então, a vergonha que a Maranata está passando, é só entrar no site Celeiros, aqui na www.celeiros.net, e descendo na aba Justiça, lá embaixo, você vai poder ler diversas sentenças onde os juízes estão dizendo que aquilo que a Maranata está pleiteando não é direito dela. Então, e depois nós vamos, é claro, usar todos esses julgamentos aí para cobrar a Maranata por toda essa injustiça e esse mal que ela está causando a diversas pessoas. Então, parabéns aos irmãos, parabéns, Joaquim. Parabéns também à doutora Raquel, né, nossa brilhante advogada, a melhor advogada, né, do Brasil, né? Nós precisamos brincar, né? Mas, então, parabéns a todos vocês que tiveram a coragem de realmente se posicionar sem medo, falando o nome, sem se omitir, sem indiretas, falando aberto e claramente aquilo que penso, e como a Roseli falou, nós estamos tratando sobre a questão de doutrinas e de práticas, né? Então, eu vou até abrir aqui, se a Roseli quiser comentar sobre essas ações judiciais, também o Joaquim, se quiser falar sobre o seu processo. Vamos ouvir primeiro, então, a Roseli. Roseli, quer falar sobre esses processos? Eu queria só comentar o que eu fico pensando e fico se matutando, né, como dizem, né, na minha cabeça. Eu falo, gente, o que leva uma instituição, uma empresa, né, rica, ficou aí, né, tem 53 anos que ela vem arrecadando dinheiro, e já arrecadou muito, né? Hoje eu acho que ela não arrecada tanto assim, né? Deve ter caído bastante a verba dela, né? Caiu muito mesmo. Mas eu acredito que no auge dela, em 2005, 2010, até 2012, ela arrecadou muito dinheiro. E deve ter juntado, né? A gente não sabe, né? Eu estou aqui comentando, na verdade, ninguém sabe ao certo quanto que foi que eles ganharam, já ganhou. A gente não sabe porque eles não dão, não tem transparência nenhuma, eles não colocam num quadro, não dão assim, satisfação de nada, né, para os membros, né? Então a gente não sabe. Mas a gente sabe que se trata de uma instituição muito rica. Agora você pegar, né, e processar, né? No caso, por exemplo, da Neuzi. A Neuzi, né, é uma irmã, né? Que ela, se não me engano, o Joaquim conhece até melhor ela, eu acho que ela não tem um marido do lado dela, não tem digamos, uma pessoa mais forte que ela, que protegesse ela. A gente sabe que a gente precisa de uma certa proteção, de uma cobertura. E no caso dela, parece que ela só tem uma mãe. Então, eu acho assim, uma covardia muito grande que fizeram com ela. Sem contar que ela parece que ela nem compartilhou uma publicação, né, Sola? Acho que foi isso. Não sei, né, Joaquim? Parece que ela, no caso da Neuzi, parece que ela compartilhou uma publicação. Então, eu falo, gente, assim, que injustiça, né? Que desequilíbrio enorme. Uma instituição como a Maranata processar a Neuzi. Eu acho que isso é uma falta de consciência, de humanidade, uma coisa dessa. Né? Isso é uma coisa perversa, uma coisa assim. Olha, eu não tenho palavras para expressar a minha indignação com uma coisa dessa. Sabe? Que, olha, eu acho assim um absurdo o que fizeram com a Neuzi. Né? Eu acho um distrato muito grande, um pouco caso muito grande. Né? Uma coisa muito, como eu falei, desequilibrada demais, uma instituição enorme, gigante, que arrecada, que tem muito dinheiro, processar a Neuzi, né? Que tem ali uma mãe que ela cuida, né? Que praticamente, e os irmãos que saíram da Maranata, que estão ali apoiando ela, né, Joaquim? Mas com relação, assim, a ter algum corpo jurídico em volta dela, ela não teve, né? Graças a Deus que a Raquel aí, né? O Solo também, todo mundo aí apoiou.
mas, assim, eu acho, assim, uma coisa, eu acho uma covardia, né? Foi uma covardia muito grande, com os outros irmãos também, mas com a Neuzi, olha, pegou pesado, viu? Eu acho desnecessário uma coisa dessa. Eu acho que quando eles fizeram isso, eles mostraram bem quem eles são, sabe? Ali eles mostraram, assim, que é uma instituição que apela mesmo para tudo, né? Para tudo quanto é canto, agora parece uma metralhadora mesmo, sai atirando para tudo quanto é lado, né? E no caso da Neuzi, eu acho que foi assim, não precisava disso, né? Eu acho que foi uma covardia muito grande mesmo, né? E parabéns, viu, Joaquim? Gostei, fiquei muito feliz, né? Cada vitória que os irmãos ganham, né? A Neuzi, o Reginaldo, o Joaquim, a gente fica muito feliz, é motivo de alegria mesmo, sabe? Porque a gente vê que, né, graças a Deus que, né, os homens são injustos, mas Deus é justo, né? Graças a Deus por isso, glória a Deus. Inclusive, Joaquim, antes de você falar, a Roseli falou da covardia. Eu quero até testemunhar aqui sobre você, porque eu me lembro que quando a Maranata iniciou os primeiros processos contra você, e coincidentemente um deles foi aqui em Brasília, no Gama, e a Raquel, então, assumiu o seu processo, eu me lembro bem que foi uma época em que você estava numa situação muito complicada, porque você estava como empregado e assumindo a sua loja, né? Depois é que você, então, conseguiu desenvolver esse negócio, mas foi um momento muito difícil da sua vida, onde você estava, assim, numa situação até financeira muito delicada, porque teve que comprar, então, ali a loja que você era empregado dela, se não me engano. Então, você estava numa condição muito difícil, e a Raquel, então, por conta da sua condição, que era uma condição real, que era uma condição verdadeira, ninguém está aqui, nem nos processos judiciais, nós não estamos apresentando nada que não seja verdadeiro, honesto e justo. A Raquel, ela fez o pedido de gratuidade de justiça por conta da situação do Joaquim. E aí, o que aconteceu? O juiz aceitou, viu a necessidade, aceitou. A Maranata, ela fez uma petição, olha só, ela interviu no processo, novamente, para poder dizer que Joaquim era uma pessoa muito bem de vida, que era um empresário que, pedindo para o juiz cancelar a gratuidade de justiça. Então, a Maranata fez isso com Joaquim, fez isso com diversas outras pessoas, mesmo e se a pessoa realmente ela não tivesse necessitando, nós nem mesmo pediríamos, porque nós não iríamos mentir no processo, tá certo? Não é o fato de nós estarmos no processo que vale tudo. Nós só queremos trabalhar com a justiça e com a verdade. Então, quando a Raquel informou que Joaquim estava numa condição difícil, era uma realidade. E a covardia da Igreja Maranata, no caso, quando eu falo da Igreja Maranata, eu não estou me referindo aos membros, eu estou me referindo, então, à cúpula, a quem está ordenando esse tipo de coisas. Então, é uma covardia muito grande desta pessoa que está lá coordenando este trabalho, de fazer isso que eles fizeram. Então, parabéns, Joaquim, sua vitória é mais do que merecida, é uma justiça que eu acredito que é uma justiça também de Deus. E se você quiser, então, agora tem a oportunidade para falar também sobre esse processo. Se eu dei alguma informação equivocada, você aproveita para me corrigir também. Inclusive, pastor Sol, para quem não sabe, eu tinha 20% da sociedade. E eu tive que... a nossa sociedade foi desfeita e eu paguei o meu sócio com mercadoria. Então, a loja ficou nua, pelada. E isso eu lembro muito bem. Inclusive, né, estou falando aqui, não é para enobrecer ou tirar, dar brilho a mais do que o senhor já tem. O senhor me ajudou muito até com a alimentação. Né? Eu estou falando isso aqui publicamente para os irmãos saberem a necessidade que a gente passa. Porque os irmãos não sabem, eu ainda dou apoio à minha filha. Eu tenho uma filha de 28 anos, especial, acamada, precisa de socorro, ajuda, e eu preciso de apoio também. Então, entre eu e meus filhos, eles enchem a barriga e eu fico com fome. É assim que o pai funciona. Em nenhum momento
a Maranata se preocupa com ninguém. Tem um senhor na Maranata chamado Forlan, que é o cara que assina a papelada. Eu achava que o senhor Furlan, ele deveria procurar saber como está a situação dos membros da Maranata. Porque muitos passando necessidade. E voltando, inclusive, para a irmã Neuzi, né, eu estou só pegando um gancho, a irmã Neuzi é uma senhora que, além disso, ela é cardíaca e ela é cardiopata. Ela trocou a válvula do coração. Amai-vos, no último processo, daqui tem um processo em Vila Velha também, pastor Sol. E a Amai-vos arcou com o processo dela de Vila Velha. Eu estou passando isso, irmãos, por você que contribui com a Amai-vos, para você saber o nosso trabalho. E lembrar você, ex-pastor, que está me ouvindo, não tenha medo. Se te processar, você nos procura. Nós estamos aqui para te apoiar. Ninguém vai ficar para trás. Ninguém vai ser pisado por essa seita, por esses homens maus que não conhecem o Evangelho, rejeitam a Cristo, rejeitam o nosso Deus. Então, pastor Saulo, eu fico assim, triste com tudo isso, porque a Maranata tinha tudo para ser uma igreja cristã, para ser uma igreja séria, honesta, de brilho, com serviço social, com vantagens em cima de outras denominações, com vantagens, e ela simplesmente não faz nada. Né? E esse processo que nós vencemos aí, para mim foi de uma alegria muito grande que eu recebi a notícia, porque talvez os outros irmãos sejam estimulados a denunciar, na minha opinião, uma farsa religiosa, pastor. Para mim, na minha opinião, a Maranata não é, de longe, não pode se chamar de igreja. Porque o cofre da Maranata não ajuda ninguém, o cofre da Maranata é para um grupo. E o grupo da Maranata faz o que quer com o cofre. Ninguém pode falar nada. Quem falar alguma coisa é enxotado e jogado fora. Lixo, é lixo. Mas está aí a nossa vitória, né? Estamos felizes porque de Deus não se zomba. E, infelizmente, a liderança da Maranata já nasceu com a Maranata zombando de Deus. Dizendo que Deus revelou a coisa que Deus nunca falou. E Deus não está nisso. Na minha opinião, continuo firme na opinião. É uma seita perigosa para você e para sua família. E agora você tem uma liberdade. Com todos os porretes que nós levamos pelas costas, no nosso lombo, nós conquistamos a liberdade para você falar a quatro ventos quem é a Maranata no seu perfil. E você tem nosso apoio. Muito bem, Joaquim. Obrigado por suas palavras. Agora eu queria que vocês comentassem aqui para as pessoas que acompanham o trabalho deste canal um pouquinho sobre os dois últimos seminários que a gente chamou mais a atenção, que foi o seminário internacional, que foi realizado ali em Portugal, no início do mês de outubro, e também um seminário que teve para as senhoras da Igreja Maranata. E nestes dois seminários, nós tivemos algumas mensagens que, pelo menos a meu ver, revelaram ao público muito do que é a Igreja Maranata, especialmente porque nós observamos que, então, mesmo não estando ali dentro, agora com as redes sociais, com a internet, com o YouTube, com essas transmissões, nós estamos com esta oportunidade de acompanhar o que eles estão fazendo, né? E isso, eu acredito que eles devem fazer outras coisas que ninguém fica sabendo, porque a Maranata, ela tem realmente este hábito de fazer muitas coisas para que ninguém fique sabendo. Mas o que é possível saber, por exemplo, nestes seminários, é que parece que a Maranata ela faz seminários e reuniões, ela não faz estes seminários e reuniões para ensinar a Bíblia, para instruir os membros na palavra de Deus, para poder dar orientação
bíblica e espiritual para as pessoas. A impressão que nós temos é que os seminários e reuniões hoje são realizadas apenas para atacar as pessoas. Eles já faziam isso nos seminários presenciais que nós participávamos no Espírito Santo, faziam isso em relação à Igreja Católica, às igrejas tradicionais, presbiterianas, batistas, e também até mesmo aquelas que são classificadas como seitas, outras, né? Eu não vou nem citar os nomes aqui, mas eles gastavam muito tempo do seminário criticando movimento, tradição, todas essas outras religiões que não sejam a Maranata. E agora parece que eles estão gastando muito tempo, ou parece que pelo menos o seminário ele é voltado para poder atacar as pessoas que saíram da igreja. Então, eles atacam muito o pastor Anchieta, eles nunca dizem nomes, porque eles não têm a hombridade de dizer o nome das pessoas, inclusive até ex-pastores, né, da Maranata, eles saem e eles continuam com este hábito, que eu acredito que é um hábito muito feio, é o hábito de ficar falando as coisas indiretamente, de não dizer nomes, parece que é o nome que não se pode pronunciar, Maranata, não se pode pronunciar, Gedeuti, não se pode pronunciar este nome. Eu não sei que medo que as pessoas têm, mas, enfim, talvez seja por conta do treinamento de anos a fio ali na Igreja Maranata, ouvindo coisas que você tem que ficar tentando decifrar, entendeu? Você tem que ficar ali tentando decifrar. E agora? Ele está falando de quem? Ele está falando do Anchieta? Ele está falando da ICR? Ele está falando da IEM? Ele está falando do canal Maranata Anátema? Ele está falando... Você tem que ficar tentando decifrar as coisas, porque eles nunca falam as coisas abertamente, diretamente, claramente. E eu vejo isso, inclusive, nos pastores que saíram, e essas novas igrejas aí, a gente não escuta ninguém falando abertamente, diretamente, inclusive, para poder alertar as pessoas que ficaram para trás. Nós já falamos isso em outros vídeos. Mas o que eu estava dizendo, que a impressão que eu fico quando eu ouço as mensagens desses seminários, é que o propósito ali é só realmente desestimular as pessoas a assistirem o conteúdo de outras igrejas e de outros canais da internet, pelo medo, pelo receio que eles têm de que as pessoas tenham seus olhos abertos e que descubram, então, aquilo que a gente já vem falando há muito tempo, que descubram que a Igreja Maranata, de fato, ela não é uma igreja cristã evangélica, mas ela é uma seita porque tem todas as características de uma seita, inclusive, especialmente exclusivismo, sectarismo, separação de pessoas, e também ensinos que são próprios só dela, que o cristianismo em uma outra igreja cristã tem estes mesmos ensinamentos. Então, no seminário internacional, por exemplo, o Silvio, ele fica levando aquela aula, que é aquela aula do Levita Fujão, que é a mesma aula que ele já passou aqui e que tem um propósito muito evidente de, vamos dizer assim, de atacar a igreja cristã reformada do pastor Anchieta, de atacar, de fazer referência a estes pastores que estão saindo como se fossem pastores caídos, como se fossem pessoas que saíram da Maranata porque queriam comodidade. É uma coisa que me perdoe, mas é ridículo ouvir uma coisa dessa de uma pessoa que a gente até acha que tem algum certo grau de raciocínio e de inteligência. Né? Falar que as pessoas saem da Maranata, comparar com o Levita, primeiro que o contexto está errado, a Roseli já contou essa história, o Levita não sai da terra porque ele queria um lugar para descansar, ele saiu por uma necessidade, inclusive, de sobrevivência, por conta da fome que estava havendo ali, ou seja, um desvirtuamento da Bíblia, um desvirtuamento da palavra de Deus, é uma falta de honestidade ao apresentar a Bíblia desta forma, e ele diz, então, que as pessoas fazem comparação com os que saíram, como se os que saíram eles quisessem se acomodar, quisessem uma facilidade, porque realmente ser pastor na Igreja Maranata fosse uma coisa muito difícil. E eu queria, então, vocês, sobre essa questão, especialmente dessa mensagem, né, esse propósito dos seminários de ficar só atacando quem saiu, o que vocês poderiam nos dizer sobre essa mensagem do Silvio, essa mensagem do Levita Fujão? Eu vou começar aqui ouvindo a Roseli, que já falou um bocado sobre esse assunto, né, Roseli? Mas se tiver alguma coisa a mais a acrescentar, por favor.
Em primeiro lugar, a gente tem que pensar assim, né? Por que eles saíram daqui do Espírito Santo, Silvio daqui de Brasília, né, para ir lá em Portugal, lá em Lisboa, para fazer esse seminário? Eu não sei quantas pessoas tinham assistindo lá, não sei se o Joaquim tem essa informação, se tinha 1.000, 2.000, 10.000, 1.000.000. Quantas pessoas tinham lá em Lisboa? Né? Se alguém souber aí colocar nos comentários, a gente não sabe, porque eu não vi, pelo menos, a câmera deles passando assim no público, né? na plateia ali, né? Ele só ficava focalizado assim quem estava ali no púlpito ali, né? Atrás daquela mesinha, né? Então eu não sei, né? Mas qual é a necessidade de ir lá em Portugal, né? Bom, por um lado é muito bom, né? Primeiro que eles viajaram, eu acredito que não foi com o dinheiro deles, né? Silvio saiu daqui de Brasília, foi para Lisboa, e de lá parece que eles foram para outro lugar, que foram ungir lá umas pessoas, mas isso não poderia ter sido feito por online, isso? Não tem pastor lá para ungir os outros lá, né? Quantos lá tem que ungir, não sei. Né? Então, tudo isso a gente vem questionando, né? E para ir para lá para ficar falando de Levita Fujão, sabe, para ficar falando as coisas das entrelinhas, né? Esse discurso das indiretas, acho que isso aí, acho que o pessoal já está bem cansado. Se nós já estamos cansados de fazer vídeo disso, imagine quem fica escutando isso, né? Mas parece que eles já acostumaram mesmo a falar tudo indiretamente, que até a mente dos irmãos ela já é programada para entender tudo nas entrelinhas. Eles já estão programados, aquilo que você falou, Saulo, que a pessoa sai e ela continua fazendo a mesma coisa. Eu fico impressionada de ver. Eu falo, gente, por que esses pastores que saíram, né? Os irmãos estão aí falando o nome, tudo, mas muitos ficam aí, né, com medo. Aquele lugar, uma certa instituição. Eu falo, gente, que coisa é essa, né? Tem pastor que dá 2 vezes maior que eu. E por que não falam as coisas abertamente? Mas, irmãos, isso é uma coisa que é da Maranata mesmo. Que quando nós saímos da Maranata, nós fomos aprender a falar as coisas abertamente. Né, Saulo? Nós participamos muitos anos de uma denominação aqui em Brasília, de uma liderança que saiu também da Maranata, né, no caso que era com o pastor Ademir, né? E ali, sim, a gente viu que eles falavam as coisas claramente. Eles, davam, como dizem, davam nome aos bois, né? Então, eles falavam bem claro mesmo. Isso a gente foi treinado até, porque a gente não sabia o que era ouvir as coisas claramente, falar as coisas de uma maneira clara, né? E lá, aí vai o Silvio, lá em Lisboa, para ficar falando, levita, não sei o quê, né? Falar de comodismo, comodidade são eles, né? Que é muito fácil você viajar. Né? Quem vai para a Europa, eu acredito que tem que ficar aí anos aí juntando suas economias para passar um final de semana lá na Europa, né? Mas na situação deles é muito cômodo, né? Vai para lá, né? Deve ter ficado num hotel bom, né? Num lugar bom, não deve ter ficado numa pensãozinha, né? Então isso é muito cômodo. Isso sim, né? E você ficar dentro da Maranata é mais cômodo ainda. E tem muita gente que está enxergando que ali está cheio de heresia, enxergam isso. Uma pessoa que tem um pouco de raciocínio, que conhece um pouco a Bíblia, consegue enxergar isso, mas não tem coragem de sair, porque estão bem acomodados ali dentro. Não consegue sair. É mais pelo lado social, mais pelo comodismo, do que pelo lado espiritual, porque o lado espiritual é zero. Né? Como que fala tanta coisa fora da Bíblia, tanta coisa errada, tanta doutrina totalmente desviada, distorcida da palavra de Deus, né? E as pessoas estão ali dentro, não é possível que você não se aperceba de uma coisa dessa. Mas sabe por que não sai? Porque estão bem acomodados. E a Maranata tem uma estrutura maravilhosa. Para ser pastor, nossa, é tudo de bom ali dentro ser pastor. A estrutura já está pronta, o estatuto já está pronto, o Manaim já está pronto, né? O produto todo já está pronto, tudo já está tudo enlatado ali, aquela mercadoria já está pronta, né? É só você ali ir distribuindo ali para as igrejas e pronto, seguir a cartilha e acabou, né? Você sempre vai ser respeitado, porque os irmãos são obrigados a respeitar os pastores, não pode confrontar, não pode
Não pode perguntar nada. Se perguntar, você perde a função. Eu fico pensando, será que lá em Portugal, aqueles portugueses lá, né, comem tanto peixe, peixe lá é barato, né, aciona o raciocínio. Não é possível que não enxergue uma coisa dessa, né, que não esteja, né, percebendo que a Maranata já desviou, já apostatou da Bíblia. Fala tanto de apostasia, olha, já abandonaram a palavra de Deus há muito tempo. Olha, a gente tem que dar parabéns para esses pastores que saíram, embora eles estejam bem retraídos, né, com relação a tentar ali, resgatar os irmãos, porque os irmãos da Maranata, não é que eles acham, tem que sair dela, não, eles têm que ser resgatados daquele lugar, né, estão precisando de socorro, e eles não enxergam isso. Somos nós aqui fora que temos que prestar esse socorro para eles. Esse é o nosso papel aqui fora, é de lá socorrer esses irmãos, tirar eles desse buraco aí que se chama, né, ICM, Igreja Cristã Maranata, que de Maranata de cristã ela não tem nada, né? Que a gente sabe nitidamente que é uma seita e que já apostatou assim da palavra de Deus há muito tempo, né? Que Deus abençoe aqueles irmãos ali de Portugal e que esse vídeo chegue lá em Portugal, né? Compartilhe esse vídeo, mande lá para alguém que chegue lá, quem sabe abra a mente deles, né? Eu acredito que sim, né? Deus pode fazer isso e eu creio que o tempo vai abrir a mente desses irmãos, né? Amém? Amém, Roseli, obrigado. E você, Joaquim? Inclusive, eu tenho visto que você tem até cobrado, mas assim, cobrado até carinhosamente mesmo, os ex-pastores, né? Para que eles possam ajudar, imaginando que se todos cooperassem, a Maranata ela não estaria tendo, entendeu? Toda esta facilidade que ela tem hoje de perseguir os ex-membros. Se os ex-pastores, aqueles que exerciam certa influência lá dentro, tomassem uma atitude mais enérgica em relação a esses abusos que a Igreja Maranata vem promovendo. Mas eu tenho visto que você tem feito isso, tem cobrado isso nas redes sociais, e aí, você acha então que essas pessoas estão atrás de comodismo, como disse o Silvio? Rapaz. Coitado do Silvio, né? Ô, Silvio, o telefone tá aí, Silvio, tá? Se quiser conversar, tá? A gente pode conversar, viu? Inclusive, pastor Saulo, antes de falar do comodismo, né? É um pastor da Maranata, né? Coronel, né? Me passa uma mensagem, me assistir um culto na Maranata. Tem problema, né, pastor Saulo? É um direito dele, né? Aí eu perguntei para ele, o pastor, aí eu falei o nome dele, né? Ele assustou, né? Porque, graças a Deus, né? Nós temos telefone de vários pastores de várias regiões. É assustador a informação que a gente tem. O senhor é coronel da polícia, o senhor chegou ao posto de coronel contando mentira ou contando verdade? Porque o senhor chegou a pastora Maranata contando mentira. O senhor vai continuar nisso? Eu corto reto, sou igual Tramontina. Mas, voltando ao comodismo, rapaz, pastor da Maranata, é tudo pastorzinho de mamadeira. Aquele pastor de papinha, sabe? Entendeu? O presbitério prepara aquela papinha mal passada, aquele trem massacrado, põe na boca deles dentro, sabe? E eles têm que comer aquele trem e vai repetindo aquele trem o resto da vida. Melhor coisa do mundo é ser pastor da Maranata. Nossa! Melhor coisa. É ótimo. Não precisa da Bíblia. Não precisa fazer uma contextualização. Não precisa estudar a historicidade do texto. É só dizer Maranata, o Senhor Jesus vem, e vem, e vem, e é o breve, e agora é o quimerismo, e o Senhor revelou, e tem uma pomba, e agora tem um galo, e agora tem uma ganizé em cima do púlpito. Tem uma ganizé em cima do púlpito, agora tem. E contar visão, é só ficar interpretando visão depois do culto. E aí começou a drenar, e se ela canta, ela maia, é isso que é essa obra de Deus. Ah, para com isso, gente. Para de besteira. Daqui um pouco, pastor Solo, daqui um pouco, a Maranata vai pedir ao Ministério da Cultura para participar da Lei Rouanet. Porque o circo tem que continuar. Isso parece um circo. Isso é um absurdo, rapaz.
Uns homens, rapaz, doutor, médico, juiz, advogado, coronel, e não sei o quê, e repetindo as baboseiras do Juditi, gente. É muita infantilidade. É muita infantilidade. Aí agora, ó, não fica ouvindo os caras, não. Eles são caídos. Caído? Eu nunca fiquei em Viana preso, não, gente. Eu nunca fui conduzido em Camburão, não. Eu não tenho nome sujo na justiça, não. Caído, não tô entendendo mais nada. E tem mais, tá? E tem mais. Eu nunca paguei programa de moça também, não, tá? Pra quem tá me ouvindo, sabe o que eu tô falando. Eu nunca paguei. Pô, gente, caído? Caído tem 3 filhos. Sou um pai de família. Trabalho pro progresso desse país. Eu trabalho. Eu sou empreendedor. Eu faço das tripas coração para as coisas funcionar. Eu não vivo sendo socorrido com dízimo de irmãos, não. Que tem um monte de pastor aí, pastor Solo, que tá quietinho porque foi socorrido a vida inteira com dízimo de irmão. E não é pouco, não, é milhões de reais. Aí é cômodo, é comodismo. Aí ele sai daqui do Brasil, eu tenho informação, e vai para Portugal com hotel 5 estrelas. Em Portugal. Comida de primeira. Enquanto isso, tem irmãos aqui no Brasil precisando de cesta básica. Não tem o que comer. Não tem o que comer. Né? Irmãos, igual aquela irmã lá precisando do equipamento pós-operatório. O senhor viu na Mais, professor, que nós preparamos, né? Inclusive agradeço aí muito a irmã Luciene Pena, que é a nossa auxiliar, ela está nos auxiliando a conversar com as senhoras, quando há senhora no, no caso, sabe? No caso era uma senhora, e ela detectou a dificuldade. Então, o que acontece? É como ser pastor da Maranata. Não precisa de pregar a Bíblia. Não precisa confrontar o irmão. Se o membro falar assim, pastor, como é que está isso? Não, isso é revelação do senhor. Que senhor? O senhor Judeti. Não tem ninguém que revela nada aí, não, gente. É o senhor Judeti, é ele mesmo. É o grupinho dele que revela. Aí eles pegam Gilson e põe Gilson para remexer que tem no liquidificador e começa. E não sei o quê. E a primeira pergunta. Aí eu lembro, sabe de quem? Eu lembro daquela zebrinha, pastor Suave, da loteria esportiva. E agora, irmãos? Isso aqui fica na primeira ou na segunda? É coluna 1. E entra aqui, pastor Suave. Esse aqui é na coluna do meio. Eu imagino essa posição na escola dominical. A escola dominical desse povo virou uma brincadeira, uma palavra cruzada, né? E o pior, as pessoas têm que tentar descobrir o que tem na cabeça do Jureti. E na cabeça do Jureti tem muita coisa, né? Tá cheio de coisa. 1953, tá aqui, ó. O livro aqui, ó. Né? Ele conseguiu tirar a paz da presbiteriana para depois tirar a sua. Ele tirou a paz da igreja presbiteriana, né? E agora está tirando a sua. Então o que acontece? A igreja presbiteriana ficou feliz da vida, que tirou essa graça tudo lá de dentro. Ficou feliz da vida, voltou a ter paz. Então ele saiu da presbiteriana, porque ele falou, agora eu vou tirar a paz dos outros irmãos. Ele está tirando a sua. Ó, o senhor revelou, nunca revelou nada, rapaz. Isso é conversa fiada. Isso é para encher o cofre. Inclusive, já está tendo briga lá dentro, né? Por causa dos cofres. Todo mundo quer assinar o cofre. É muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. Você acha que esse pessoal vai ficar aqui? Pastor Solo, o senhor tem que concordar, pastor Solo, que esses caras estão agarrados. Você acha que esses caras vão ficar livres desse monte de dinheiro? Nem que eles vão pro fogo no inferno. Nem que eles vão queimar no fogo no inferno. Eles vão com o bolso cheio. Eles estão pisando no órfão, pisando no viúvo, pisando no empregado, pisando no simples. Tudo para fazer a vontade de Judeti, porque estão achando que eles vão participar do cofre. E será que vão participar do cofre? A palavra de Deus fala em João 10:10 que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Você é ladrão.
Ladrão. É a palavra de Deus que diz, ladrão. O ladrão é você. Mercenário, falso pastor. O matar é roubar sorrateiramente e levar para ser queimado no fogo. A sua comodidade, que você é ladrão. Ladrão de almas. Você rouba o direito das almas de encontrar com Cristo. Você é a ponte, o pedágio dos irmãos da Maranata. Você chega ali e você desvirtua os irmãos. Então, pastor, você que está aí sentadinho no seu banco, obedecendo Jureti, você tem que prestar conta com Deus. E vou lembrar agora dos ex-pastores. E você também, que ajudou a construir esse império maligno, esse império do mal, abre a boca, filho. Abre a boca. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Eu estou com 11 processos. Eu não tenho nada a ver com isso. Você que é ex-pastor, você tem compromisso. Não é questão de falar bem ou falar mal. Você tem que resgatar aqueles que, no mínimo, você colocou lá dentro. Quanto você colocou, você sabe? Você não sabe, então, por favor, saia do comodismo. Agora você está em comodismo. Sai dessa posição e vem para a guerra. Vem para a arena com a gente. Sai da plateia. É isso aí, professor. Joaquim. Pode falar, Rosa. Só para complementar aqui o negócio do comodismo, eu falo como é bom, né, Joaquim, ser pastor na Maranata, né? Quem já comeu na cozinha lá a comida, não é a mesma que serve ali fora, não. Os pastores, né, Sola, é outra comida. Lá dentro, na Copa dos Pastores, tem sobremesa, né? Eu lembro que já comi lá, já peguei as 3 meninas, vamos comer lá dentro também. Já entrava lá dentro, comia lá dentro do Manaim. Pegava as 3 e entrava lá dentro, falava, não, vamos comer aqui também. E, olha, tinha sobremesa, tinha refrigerante, tinha suco natural, né? E sem contar, tinha as irmãs lá servindo de copeira lá para os pastores lá, tudo servindo ali na mesa ali para elas. Poxa, é muito fácil, né? É bom demais, não é, Joaquim? Ah, eu falo, nossa. Mas isso é o prêmio da mentira. É o prêmio da mentira. Só que com eles Deus vai cuidar, né? Não adianta, não adianta. Não existe negócio de gritar Maranata, Jesus vem. Não resolve, não, tá? 1 Coríntios 16, 22, está lá bem explícito. Aquele que não ama o Senhor Jesus Cristo é amaldiçoado. Seja maldito. É anátema. Eu acho que quem está ali dentro só está olhando para o seu umbigo, né? Porque é cômodo, né? Já está ali mesmo, já alcançou ali, né, um patamar ali e tal. E como você falou, né, Joaquim, não precisa saber nada de Bíblia, não precisa ter um curso de teologia, né, tudo aqueles negócios, tudo fora do contexto, mesmo fora do texto, pega aqueles papelzinhos lá, aquelas mensagens tudo rasa, não tem compromisso nenhum com a verdade, nem com a palavra de Deus, não tem compromisso nenhum, né? Ah, mas depois que sai dali, olha... Aí o pastor vai saber o que é pastor. Aí que o bicho pega, como eu disse. Aí eles vão saber o que é ser pastor. Enquanto eles estão lá dentro, eles não sabem o que é ser pastor. Não sabem. Fica só lendo aqueles papelzinhos ali, aquela cartilha ali. Né? É mais um, como se diz, um mediador ali, não? É um garoto de recado ali, né? Que fica passando os recados ali do presbitério ali para suas igrejas locais. Mas não tem autonomia nenhuma. Isso até é muito cômodo também, né? E também eles não responsabilizam por nada, né? Aquelas mensagens lá, muitas já vem pronta mesmo, então é muito cômodo mesmo, né? Olha, eu sempre falo, quer ser um pastor medíocre, fique aí na Maranata, né? Quer ser um crente medíocre, continue aí, fique aí, né? Você nunca vai conhecer a Bíblia, nunca vai conhecer nada, mas fica aí mesmo, tá? Esses papelzinhos aí, pronto. Jesus vai voltar, tá? Fica aí. É verdade. Eu posso falar, né, de experiência própria, porque quando eu me desliguei, então, da Igreja Maranata, eu tive que lidar, então, com, vamos dizer assim, com um grupo de pessoas que era totalmente diferente daquilo que eu estava acostumado, mas, graças a Deus, quando nós saímos, nós tivemos realmente uma abertura muito grande para estar aprendendo, e em contato com pessoas que realmente tinham condições de nos orientar, tivemos esse privilégio, e eu pude, então, aprender o que é ser vamos dizer assim, um líder que lidere por amor.
e não porque existe uma instituição por trás de você fazendo com que as coisas funcionem. E eu e a Roseli, nós conseguimos aprender, que é uma dificuldade que muitas pessoas têm, especialmente quando são criadas em um ambiente de muita soberba. Elas não conseguem aprender. Elas não conseguem aprender por quê? Porque elas acham que sabem tudo. É como diz o ditado, quem mais sabe é quem menos aprende. Então, para que a pessoa possa aprender alguma coisa, a primeira coisa que ela precisa fazer é reconhecer que ela não sabe. Porque se ela já sabe, o que ela vai aprender? E por que ela vai aprender? E sem aprender a liderar pelo amor, vai ser uma trajetória muito difícil. Tem um livro que me ajudou bastante, que se chama O Monge e o Executivo. Eu até sugiro que vocês leiam O Monge e o Executivo. É uma forma diferente de apresentação. Eu não vou nem contar o que é o livro, não. Leia você, se você quiser realmente, especialmente se você é pastor, que saiu da Igreja Cristã Maranata. Bom, eu queria passar aqui para um segundo ponto. Pode falar. Só uma coisinha, só para complementar o que você estava falando, que quem sai da Maranata, na Maranata ele não é confrontado. Pastor nenhum é confrontado, né? Ele não é e aprendeu a não confrontar ninguém. Aí, quando ele sai, ele é confrontado. Né? Chega, as pessoas falam, não, pastor, acho que não é assim, eu já li isso, né? E aí eles ficam perdidos e vê que as pessoas têm voz, né? Né? Eu sempre falo, você tem que contestar, você tem que filtrar aquilo que você está ouvindo, né? Que as pessoas estão ali dentro da Maranata, o pastor está ali falando, ele sabe que ninguém está filtrando nada, que ninguém nem está prestando atenção. Só estão ali por obrigação, para cumprir o protocolo, ir embora para casa mesmo, e pronto. Mas depois não. Depois que sai, as pessoas, né, reparam no que você está falando, elas têm direito de confrontar. E isso é difícil você lidar com o confronto, sabe? Muitos pastores não aceitam isso, né? Eles não aceitam essa divergência, não sabem lidar com isso. Né? Eu acho muito difícil isso. Mas a gente foi aprendendo aos poucos, né? E a gente conseguiu, né? Graças a Deus, né? E hoje a gente sabe, assim, que tem que confrontar e ser confrontado também, né? Então, meus irmãos, eu agradeço demais aí a participação de vocês. Hoje foi mais um bate-papo, não é, Joaquim? Mas pelo menos demos aí algumas notícias, trouxemos aí algumas percepções da nossa parte. Antes, se o senhor puder me dar uma... Claro. O irmão Rafael Leonessa, né? Os irmãos estão assistindo aí, ó. A Quinta Medida, Igreja Cristã Maranata. Quem revelou essa obra? Se você ainda não conhece a Maranata, olha só que coisa, que material excelente para você conhecer a Maranata. E eu digo que eu, que fiquei 34 anos na Maranata, tem assuntos aqui que eu me assustei, mas que é verdade. Tá no Mercado Livre, né? Os irmãos, se os irmãos quiserem também, podem estar no meu privado, que a gente consegue fazer uma venda direta, eu ajudo o menino, passo o telefone dele, o contato dele, mas é um material de excelente conteúdo para aqueles que querem conhecer a seita Maranata e se livrar dela, né? E não deixar ninguém entrar, né? Inclusive, Joaquim, o irmão Rafael, ele escreveu esse livro, ele procurou se inteirar bastante, conversou com muita gente, fez perguntas, fez entrevistas. Então, ele fez um trabalho de pesquisa para poder trazer esse conteúdo, que está muito bem escrito, está muito bem explicado, realmente. É interessante que você leia. Agora, como a gente sabe que os irmãos da Maranata sempre acham, está querendo ganhar dinheiro. Vejam bem, nós temos algumas situações até que a gente pode explicar aqui. Primeiramente, o irmão ele teve muito trabalho para poder produzir esse material. Muito trabalho. E agora, ele, inclusive, ele já ofereceu o material gratuitamente em PDF. Mas eu acho que seria muito interessante que ele pudesse ser remunerado por todo esse esforço que ele fez. Então, se você puder realmente comprar o livro, se você tem condições,
O irmão trabalhou muito, se esforçou muito, perdeu muitas horas ali para poder preparar, juntar todo este material para que você pudesse ter essas informações. Então, eu acho que é muito justo que você compre o livro, se você puder, tá certo? Então, é isso aí. Vamos ficando, então, por aqui. Mais uma vez, eu agradeço aí a participação da Roseli, do Joaquim. Dou os parabéns mais uma vez ao Joaquim. Joaquim, você realmente é um exemplo de coragem, porque uma pessoa que tem, vamos dizer assim, uma condição muito difícil, sempre teve uma condição muito difícil aí na sua cidade, lutando, batalhando para conseguir as coisas, e sofrer um processo judicial injusto de uma igreja, de uma instituição como a Maranata, e nem por isso você voltou atrás, nem por isso você esmoreceu, nem por isso você desistiu. Ao contrário, você foi ganhando forças e confiando em Deus, e realmente Deus foi provendo. Então, é um exemplo de coragem. Eu gostaria muito que os pastores que saíram da Igreja Cristã Maranata tivessem aí, pelo menos, aí uns 10% da sua coragem, né? Se eles tivessem, as coisas seriam muito diferentes. Mas eu dou os meus parabéns a você, você merece aí essa homenagem, tá certo? E essa grande vitória que você está tendo em relação à Igreja Maranata. Continue assim, continue trabalhando, faça a sua parte, confie em Deus, porque o mesmo Deus que até hoje não te desamparou é o mesmo Deus que nunca vai te desamparar. Lute pela verdade, fale a verdade, defenda a verdade, né? Seja amoroso com os irmãos, porque você tem uma participação muito importante neste processo aí de libertação dos cativos. Que Deus abençoe você, Joaquim, Deus abençoe você, né, minha querida esposa Roseli, também aí, olha só, uma mulher aí para poder dar aí uma lição, né, para aquelas pessoas que estão aí recolhidas e que não têm a coragem que a Roseli tem, com todas as atividades dela, cuidando de uma criança também muito especial, trabalhando, e está aí dando a sua contribuição sem medo, sem receio, com coragem, nunca se intimidou, levou já 4 processos judiciais também, e continua aí falando, sem medo, que isso sirva aí de exemplo para essas pessoas que estão saindo da Igreja Maranata e estão se omitindo, apesar de terem contribuído para que muitas pessoas ficassem enredadas em uma seita que é realmente prejudicial às suas famílias. Muito bem, que Deus abençoe a todos, agradeço a atenção dos irmãos, espero que nós possamos nos encontrar em breve, então, com a segunda parte desta live. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Amém.